Esse se chama o perdão de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem, ele pecou. E depois desse ato de pecado, a palavra vai dizer que ele se escondeu de Deus ali. Porque o Senhor deu uma ordenança: olha, de toda árvore que estiver no jardim, delas você pode comer, da árvore que tem os frutos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeis, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E o homem, ele foi desobediente. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher esteve ali dialogando com uma serpente. E então a serpente falou: mas será que é assim mesmo que Deus disse, não comas? Então a mulher ali viu que aquele fruto era agradável aos olhos dela, foi agradável e era agradável para se comer, então ela comeu. Então a palavra do Senhor vai dizer que a partir desse momento o homem se afastou da presença de Deus. E ali houve-se uma ruptura de uma aliança que foi feita entre Deus e o homem. Foi-se quebrada ali naquele exato momento, porque o homem, ele recebeu uma ordenança. E a aliança mais fiel que tem hoje, tirando depois de Cristo, é a obediência entre o homem e a Deus, é obedecer às suas palavras. Quando a gente não obedece às palavras do Senhor, automaticamente estamos quebrando uma aliança. Porque o Senhor fala: melhor obedecer do que sacrificar. E quando o homem desobedeceu, teve que haver um sacrifício. E esse sacrifício se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi esse que foi enviado para quê? Para dar o perdão para mim e para você. Porque a gente tinha desobedecido e precisávamos ser perdoados. E só podemos ser perdoados através de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele teve que ser o quê? Sacrificado. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a gente desobedece, há um sacrifício a ser pago. E o sacrifício, que quando o homem caiu, o sacrifício era o Cristo. O homem desobedeceu e Cristo foi sacrificado. Porque o homem deixou de ouvir as palavras de Deus, deixou de obedecer aquela ordenança para dar ouvido a uma serpente, uma criatura feita por Deus. E não é diferente, continua assim. Deixamos de ouvir a voz de Deus, obedecendo outras coisas, homens, mas não obedecemos muitas vezes a palavra do Senhor, a ordenança que Ele nos deu. Obedecer suas palavras, seguir os seus mandamentos. Por isso que teve que haver o sacrifício, porque era necessário um perdão. E ali não poderia ser apresentado mais nenhum sacrifício para ser redimido o homem diante de Deus. Porque já não servia, não adiantaria, já não poderia mais redimir o homem perante a Deus. Por isso que Deus enviou o seu Filho para poder nos dar do seu perdão, para poder nos dar da sua graça através do seu Filho amado Jesus. Por isso que nesta noite eu venho falar do perdão de Deus sobre a humanidade, do perdão do seu Filho sobre as nossas vidas. Através de Cristo Jesus, do seu sacrifício, somos perdoados através de Cristo. Então, se somos perdoados, significa que nós fomos absolvidos de uma condenação. E a condenação era a morte eterna, que a palavra vai nos falar, que tem vida eterna, mas também há a morte eterna. E quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, o perdão, ganhamos a vida eterna em Cristo. Porque reconhecemos que através desse ato de amor, fomos perdoados. Através do seu Filho, através do seu sangue na cruz que foi derramado. Por isso hoje que somos o quê? Salvo em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que Deus diz: olha, aquele que crê no Filho de Deus já está o quê? Salvo. Mas quem não crê já está condenado. Por quê?
Porque Cristo foi aquele que foi enviado para dar o quê? O perdão gratuito para cada um de nós. Então receba desse perdão nesta noite para a sua vida. Que recebemos desse perdão de Cristo. Cristo, ele é perdoador. O Pai vai dizer assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o que? O perdão imerecido. Aquele favor que nem um homem poderia pagar. Nem o dinheiro, nem a riqueza dessa terra poderia comprar. Era o perdão de Deus para a humanidade. E Cristo foi o resgate, foi a moeda de troca, né? Cristo foi a moeda de troca. Os homens venderam o próprio Cristo para quê? Para ser o resgatador nosso. Significava o quê? Que Cristo foi comprado pelas moedas de prata, que era o valor que eles tinham ali. Moedas de prata naquele tempo ali era valoroso para eles. E que dinheiro nenhum poderia comprar o sacrifício que estava sendo ali entregue por livre e espontânea vontade, que foi Jesus Cristo. Então fique com essa mensagem nesta noite, que o Senhor te conduza, que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa te convencer e te converter, que o Espírito Santo de Deus nos converta, e que a gente deve lembrar que Cristo, ele está voltando. O sacrifício que um dia foi feito, ele vai voltar novamente, mas ele já não é mais um sacrifício, porque o sacrifício ele já foi feito. Agora ele é o juiz, ele é o justo juiz, e julgará toda a humanidade. E esse se chama Cristo Jesus.